Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Tivemos alguns problemas. Estou ainda com a minha internet instável, mas consigo fazer a gravação da aula para vocês. Então, infelizmente, hoje não vai conseguir fazer aula de modo online. Eu prefiro que seja online porque eu gosto da participação de vocês. Mas, enfim, vamos lá. Assim que possível, essa aula vai estar disponibilizada no Moodle para vocês, tá? Pessoal, na última aula nós começamos a estudar a parte da relação jurídico-tributária em relação a como nasce uma obrigação de pagar um determinado tributo. Aí conversamos desde o início da hipótese de incidência, que é aquela situação prevista em lei de um fato gerador de uma obrigação tributária. Aí nós vamos para o segundo passo, que como eu já disse, né, é o fato gerador, que é a pessoa realizar aquela hipótese de incidência no mundo dos fatos, gerando aí a obrigação tributária. E dentro da obrigação tributária, nós vimos o sujeito ativo, direto e indireto, né? Considerando aí a situação do sujeito ativo direto, um ente federado, que é o próprio fisco, e a situação do sujeito ativo indireto, que seriam aí os entes parafiscais que atuam na fiscalização e na arrecadação do tributo, ocorrendo aí uma delegação de capacidade tributária, nunca de competência. Eu sempre trago isso para vocês não confundirem. Avançando um pouco, nós verificamos a situação do sujeito passivo tributário, que é aquele que paga o tributo, e nós temos também essa classificação de nós temos o sujeito passivo direto, que é o contribuinte, aquele que acabou realizando o fato gerador, e nós temos o sujeito passivo indireto, que foi aquele que não realizou o fato gerador, mas por conta de uma obrigação legal, de uma imposição legal, vai ter que acabar pagando esse tributo, que é o caso dos pais que pagam os tributos pelos fatos geradores cometidos pelos filhos, dos sócios ou do sócio administrador que vai pagar aí por tributos relativos a fatos geradores realizados pela empresa. Outras situações de sucessão nós conversamos também. São várias as hipóteses aí onde eu tenho uma pessoa que não cometeu o fato gerador tendo que pagar o tributo. E essa pessoa é chamada de responsável tributária. Responsável tributário, melhor dizendo. E eu só trouxe isso para vocês porque vocês vão verificar que nessa aula vocês vão usar bastante essa situação do responsável tributário, tá? Então nós acabamos verificando aí, pessoal, quem paga esse tributo, quem cobra e qual é a obrigação, né? Nós vimos a obrigação acessória, a obrigação principal também. E uma informação importante é a parte do domicílio fiscal, que é onde vai ser cobrado esse tributo. Então eu tenho aqui, coloquei para vocês como uma referência, né, que o domicílio fiscal será o lugar de exercício dos direitos e cumprimento da obrigação no sentido de exigibilidade, onde que esse domicílio fiscal for constituído, ali será exigível a obrigação tributária. Imaginem, nosso país é enorme, né? Então eu preciso verificar quem que pode efetuar a cobrança de um tributo federal, por exemplo, de uma empresa que está situada aqui no Paraná. E assim nós vamos descobrir onde vai ser realizada a cobrança dessa obrigação tributária que surgiu. Nós temos o artigo 127 do CTN, que trata especificadamente sobre o domicílio fiscal. E eu tenho aqui elencadas 3 regrinhas para verificação desse domicílio. O primeiro eu chamo de eleição. Por quê? Porque o próprio contribuinte, o próprio responsável vai poder eleger qual que vai ser o domicílio fiscal dele. Vai poder falar, o meu domicílio fiscal é em Maringá, Paraná. O domicílio fiscal é em Pelotas, Rio Grande do Sul. Então a primeira regra é a regra da eleição, como está lá no 127. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável do domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Olha que interessante. Então, por que eu falo que a primeira regra é da eleição? Porque só vai ser aplicado o 127 se tiver ausência de eleição pelo próprio contribuinte ou responsável tributário. Caso ele tenha eleito seu domicílio fiscal, ok. Se não foi eleito, se não foi escolhido, aí eu venho para a regra do artigo 127, que está dividido em 3 incisos. Primeiro,
Quanto às pessoas naturais, ou também vocês conhecem como pessoas físicas, será o domicílio tributário a sua residência habitual, ou sendo essa incerta ou desconhecida, o centro habitual da sua atividade. Tranquilo, né? Onde ela tem a residência ou onde ela desenvolve a sua atividade, se não conseguir verificar aí qual é a sua residência. O segundo inciso traz para nós o domicílio fiscal das pessoas jurídicas de direito privado ou também firmas individuais. Será o lugar da sua sede ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Regrinha do segundo em relação às PJs de direito privado. E o terceiro, as pessoas jurídicas de direito público, que terão aí como domicílio tributário qualquer das suas repartições no território da entidade tributante. Tranquilo, o 127 está trazendo para nós hipótese de domicílio tributário para pessoa natural, ou também chamada de pessoa física, para pessoa jurídica de direito privado e para pessoa jurídica de direito público. Lembrando que eu aplico essa situação se eu não tive eleição do foro, eleição do domicílio, melhor dizendo, por essas partes. A terceira regra está no parágrafo 1º do artigo 127. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos desse artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Quando eu não consigo fixar nenhuma dessas regras, será o local onde estiverem situados os bens. E por que eu coloco isso? Porque existem situações, como vocês vão ver agora no parágrafo 2º, onde elege-se uma sede em um local distante ou de difícil acesso, justamente para impedir a obrigação a exigibilidade da obrigação tributária. Olha lá o que diz o parágrafo 2º. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Imagine só que uma empresa atuante aqui no Paraná elege como seu domicílio fiscal ou tributário uma cidade lá no Acre, uma cidadezinha no Acre. E lá não tem nada, lá dificulta. O único objetivo dessa empresa é eleger como sede uma cidade, um estabelecimento que esteja em uma cidade lá no Acre, seria apenas para burlar, para dificultar, para aí trazer impossibilidades de arrecadação e de fiscalização desse tributo. Se o fisco perceber que houve essa eleição maliciosa, ele desconsidera a eleição e aí vai para o local dos bens dessa pessoa jurídica ou dessa pessoa física, conforme está inserido ali no parágrafo 1º, tá bom? Ótimo, domicílio fiscal é tranquilo. Eu volto com vocês a falar sobre a responsabilidade tributária e conversei com vocês no início dessa aula sobre o responsável indireto, que é quem vai ser o protagonista na nossa aula de hoje, pelo menos é nessa parte da responsabilidade tributária. Só relembrando, responsável tributário é um sujeito passivo do direito tributário, da obrigação tributária. E dentro do sujeito passivo eu tenho a divisão contribuinte indireto, que foi o que realizou o fato gerador, e o responsável, que é o contribuinte é direto, né? E o responsável, sim, que é o indireto. Então, eu até destaquei porque nós vamos ficar com o responsável. A partir de agora, as informações que eu vou trazer para vocês é em relação ao responsável tributário. O contribuinte é muito fácil, é muito simples, é aquele que realizou o fato gerador. Então, não tem muitas delongas em relação ao contribuinte. Agora, em relação ao responsável, nós temos, sim, bastante coisa para conversar sobre ele. O responsável tributário, ele pode ser eleito ou por substituição, entrando aí no lugar de outra pessoa, ou porque houve transferência dessa responsabilidade. Artigo 128 do CTN. Sem prejuízo do disposto nesse capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação,
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, vemos aí essas duas situações. E dentro dessas duas situações, ou substituindo ou transferindo, eu tenho mais uma classificação. Eu tenho a primeira situação de responsabilidade pessoal, onde esse responsável tributário, ele se torna pessoalmente responsável. O que isso quer dizer? Ele exclui completamente o contribuinte de responsabilidade de efetuar pagamento de tributo. Mesmo que o contribuinte tenha efetuado o fato gerador, ele sai totalmente. A ele não resta nenhum tipo de responsabilidade. Tá? Quem toma, às vezes, sobre quem vai recair essa responsabilidade tributária é do responsável, tão somente dele. Até grifei ele, o contribuinte ele é excluído totalmente. E quais são os exemplos? Os exemplos estão no artigo 131, até ele inaugura falando lá, né? São pessoalmente responsáveis. Leia-se, está excluído o contribuinte. Não tem que chamar contribuinte para ajudar a pagar, não tem, o contribuinte está excluído. 1. O adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos, a situação da sucessão e do espólio. Não vou ler com vocês aqui novamente, porque nós já lemos na última aula, mas eu gostaria que vocês checassem lá a situação da responsabilidade pessoal e que em todas essas situações o contribuinte, aquele sujeito que realizou o fato gerador, ele está excluído, ele não vai aparecer. E outra hipótese também está no artigo 135 do CTN, e ela também fala, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei do contrato social do estatuto, as pessoas referidas no artigo anterior, então vocês vão ter que colocar ali o 134, desde que, atenção, eu vou aplicar o 134 para a responsabilidade pessoal, desde que eu tenha atos praticados com excesso de poderes, ele agiu além daquilo que ele deveria, ou ele agiu em desconformidade com a lei, em desconformidade com o contrato social ou em desconformidade com o estatuto. Aí eu posso aplicar o 134 como exemplos de responsabilidade pessoal. Bom? Quem mais? Os mandatários, prepostos e empregados, que são o mandatário, né, que recebeu poderes aí para agir em nome da empresa, da mesma forma os prepostos e os empregados. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Nós também já tínhamos lido aí o artigo 135. O que eu quero que vocês gravem são essas situações, esses exemplos, o 131 primordialmente e o 135, e se houver esse excesso de poder ou infração à lei, ao estatuto ou contrato social, as pessoas ali do 134 também vão responder pessoalmente, excluindo o contribuinte, excluindo a pessoa que cometeu o fato gerador. Mesmo ele tendo cometido o fato gerador, ele não vai precisar aí responder a essa obrigação tributária, que vai recair totalmente sobre o responsável tributário, sobre esse terceiro. Certo? Eu tenho uma outra espécie de responsabilidade. Eu tenho o que eu chamo de responsabilidade subsidiária ou supletiva, onde o contribuinte ele é excluído parcialmente. Por quê? Porque inicialmente cobra-se esse tributo do contribuinte e só no caso desse contribuinte não ter recursos suficientes, não conseguir arcar com o pagamento da obrigação tributária, aí sim eu vou para o responsável. Viram a diferença? Aqui o contribuinte está excluído, nem mexemos com ele. Aqui é ele que é chamado, primeiramente, para efetuar o pagamento. Se ele não consegue suportar aquela dívida, se ele não tem patrimônio, ele não consegue pagar, o fisco vai atrás aí do responsável tributário. Coloquei ali para vocês a inscrição de que tem benefício de ordem. O que é esse benefício de ordem? O responsável tributário, ele tem esse benefício de que primeiro seja cobrado o contribuinte, que primeiro sejam esgotadas aí todas as tentativas de cobrar o contribuinte, aquele que cometeu o fato gerador. E só então, não sendo possível receber do contribuinte, aí, em segunda ordem, eu vou lá para o responsável tributário. E o exemplo é o 134.
Lembrando, pessoal, desde que não tenha ocorrido excesso de poder, infração à lei, infração a estatuto ou a contrato social. Se acontecer isso, volto para essa regrinha do primeiro. Mas vamos imaginar que não teve nenhuma dessa situação. Então eu consigo aplicar o 134. Olha lá o que diz. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, já está dizendo, não conseguiu cumprir, né? Respondem solidariamente com esses nos atos em que intervierem ou pelas omissões e que forem responsáveis os pais pelos tributos dos filhos menores, tutores e curadores, administradores de bens terceiros, inventariantes, síndico e comissário, tabeliões e os sócios no caso de liquidação de sociedades de pessoas. Certo, pessoal? Depois vamos ler com bastante calma ali o artigo 134, trazendo aí as pessoas que responderão em um segundo momento, caso o contribuinte não consiga arcar com a obrigação tributária. Terceiro, e eu quero que vocês cuidem aqui numa situação. A responsabilidade solidária, ela é diferente da subsidiária. Na subsidiária, cobra-se primeiro o contribuinte. Esgotado, vou atrás aí do responsável. Na responsabilidade solidária, ambos respondem de forma igual. O fisco pode escolher se vai cobrar primeiro o contribuinte, se vai cobrar primeiro o responsável, ou em uma situação de uma execução fiscal, que é a cobrança em juízo, pode colocar os dois juntos lá para responder, citar, intimar e cobrar dos dois simultaneamente. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, não tem benefício de ordem. Aqui tinha. O responsável tributário ficava aguardando até que o contribuinte não conseguisse pagar. Aqui não existe isso. Os dois vão ser responsáveis solidariamente, pagando, aí, ou melhor dizendo, sendo cobrados de forma igualitária. Exemplos: cônjuges que sejam proprietários de um imóvel, então os dois vão ser cobrados de forma solidária. E no caso de encerramento de sociedade, os sócios são solidariamente responsáveis. Artigo 134, inciso 7º. Além disso, acrescentem lá a lista 124 e 125. São solidariamente obrigadas, aí tem a situação ali. Cuidem de uma coisa, pessoal. Quando vocês lerem o 134, vocês vão verificar que fala assim, ó. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente. Você pensa, nossa, mas 134 é solidário, então. Não é, tá? Muito embora essa palavrinha esteja escrita aqui no código, cuidem para a informação que precede ela. No caso de impossibilidade de exigência do cumprimento. Tá? Então, primeiro ele buscou lá a obrigação, o cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. E só no segundo momento eu vou ter a chamada aí dessas pessoas que estão relacionadas nos próximos incisos. Então, mesmo que seja escrito solidária, anotem lá que essa responsabilidade é subsidiária, tem um benefício de ordem. Diferente do que acontece quando vocês lerem lá o 124, que já diz, são solidariamente obrigados. Ele não fala, se não conseguir pagar o contribuinte, serão solidariamente. Não, ele já é direto, já fala da solidariedade. Tanto o 124 quanto o 125. Até o parágrafo único do 124 traz para nós, ó, a solidariedade referida nesse artigo não comporta benefício de ordem. Além disso, eu tenho a responsabilidade de devedores sucessores, quando acontece o fenômeno de desaparecimento do devedor principal. E aí eu tenho a situação de transferência de bens causa mortis, que é em decorrência aí do falecimento do proprietário, né, do contribuinte, que está lá no artigo 131, 1 e 2, ficou 2 e 2 ali, mas é 1 e 2. E eu tenho a transferência de bens intervivos, que é entre, né, próprio já é autoexplicativo, né, entre pessoas vivas, mas acabando aí realizando a desaparecimento da pessoa. Como que uma pessoa, é fácil a gente pensar ali na questão da morte,
o desaparecimento da pessoa. Claro, deixou de existir, né? A pessoa natural. Mas essa transferência inter vivos, a gente pode verificar a situação do desaparecimento de uma pessoa jurídica, que foi incorporada por outra. Por exemplo, aí eu tenho desaparecimento dessa pessoa jurídica, em atos de pessoas ainda vivas. Exemplos, artigo 129 ao artigo 133, tá? Tem uma sucessão aí de responsabilidade. Depois vocês vão ler com bastante calma esses artigos. Ótimo, antes de passar para o próximo slide, só reprisando aqui para vocês. Responsabilidade pessoal, contribuinte excluído. Não preciso chamar o contribuinte. Responsabilidade subsidiária. Contribuinte é cobrado primeiro, não conseguindo pagar, cobra o seu responsável tributário. Responsabilidade solidária. Tanto o contribuinte quanto o responsável tributário estão em pé de igualdade, não tem benefício de ordem, o fisco pode cobrar os dois, não existe diferença entre eles. E a responsabilidade dos sucessores sempre que eu tenho aí o desaparecimento do devedor principal, seja por morte ou ainda em atos de vivos, desaparecendo o devedor principal, ocorre aí a sucessão da dívida tributária, tá? Tô falando rápido, mas o vídeo vocês conseguem pausar, né, e voltar. Voltamos para a linha do tempo. Eu sempre vou estar trazendo elas porque vocês precisam fixar bem e compreender o passo a passo da cobrança do tributo. Então, nós já falamos da hipótese de incidência, já falamos do fato gerador, falamos da obrigação tributária, que é bastante coisa até agora, desde a parte ali que nós começamos a falar a respeito do sujeito ativo, passivo, obrigação acessória, obrigação principal. Hoje, a situação dos responsáveis tributários é tudo obrigação tributária. Para eu conseguir verificar e formar quem paga, paga o quê, onde se paga, paga-se para quem, tá? Existe vocês perceberam, bastante informação. Gerou a obrigação tributária, eu preciso fazer o lançamento da obrigação tributária. O que é o lançamento da obrigação tributária? É o ato da administração pública de gerar um crédito tributário. É pegar aquela obrigação que já existe, lançar essa obrigação e gerar a possibilidade de cobrança, tá? Tanto na esfera administrativa, isso acontece em um primeiro momento na esfera administrativa, quanto na esfera judicial, depois quando tiver aí uma CDA, que a gente chama, né, que é a certidão de dívida ativa. Não basta ter uma obrigação tributária, eu tenho que lançar para virar um crédito passivo de cobrança. Passível, né, de cobrança. Ok, lançamento, então tá lá no 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim é entendido procedimento administrativo tendente a verificar ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A atividade, parágrafo único, da administração de lançamento é vinculada, lembram? E obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Então, eu tenho uma obrigação tributária, eu preciso fazer o lançamento, tá? Para que gere aí a possibilidade de cobrança. E vejam que é no lançamento que se verificam todas as situações de obrigação tributária. Aqui o próprio artigo fala para nós, né? Vai ver a ocorrência do fato gerador, vai determinar qual é a matéria tributável, qual é o tributo que está sendo cobrado, calcular o valor, identificar quem paga e ainda se existe algum tipo de penalidade a ser aplicada. E essa situação de lançar aquela obrigação que surgiu é uma situação vinculada, uma atividade vinculada e obrigatória. A administração pública não pode simplesmente virar as costas e não lançar essa obrigação tributária, sob pena de responsabilização. Aí a gente pensa, não pode.
mas algumas vezes acontece. Nós vamos verificar na aula de quinta-feira que existe um prazo para que a administração pública realize esse lançamento da obrigação tributária, não é ad eterno. Tem uma máxima em direito, eu até já falei para vocês, que o direito não socorre aquele que dorme, nem a própria administração pública. Então aí tem um prazo de 5 anos para fazer o lançamento da obrigação tributária e constituir o crédito tributário. Se não fizer nesse prazo, perde o direito de cobrança, decai, caduca. Mas isso é um assunto para a próxima aula, porque existem várias situações de contagem desse tempo de decadência. Mas só para vocês compreenderem. Então, pegou toda aquela história, agora eu vou lançar, vou fazer ele virar crédito tributário. E antes de nós passarmos para o crédito tributário, é claro que tem muita informação a respeito do lançamento. Já li com vocês o artigo 142, mas preciso avisá-los que existe uma divisão, uma classificação, melhor dizendo, sobre o lançamento. Eu tenho o lançamento, e o primeiro é o direto ou de ofício, que está lá no artigo 149.1, que significa dizer que o fisco, a administração pública, tem todos os dados que ele precisa para realizar esse lançamento. Não precisa de auxílio nenhum do contribuinte, nem do responsável tributário. Ele possui todas as informações. Ele mesmo, então, diretamente ou de ofício significa que ele não precisa ser impulsionado por ninguém, que ele não precisa de ajuda de ninguém, ele lança aquela obrigação tributária e gera um crédito tributário. Como exemplo, o IPTU, o IPVA, ele já tem os valores, já tem as alíquotas, já sabe quem que é o contribuinte, ok? IPTU, IPVA, as taxas, contribuição de melhoria, as contribuições profissionais, a COSIP, que é o custeio de iluminação pública, são exemplos de tributos que são lançadas de forma direta ou de ofício, sem nenhuma ajuda do contribuinte. Vocês já vão compreender melhor essa história no próximo slide. Por quê? Porque aqui no misto ou por declaração, eu tenho o auxílio do contribuinte. Antes de eu passar, pessoal, desculpa, eu acabei esquecendo de ler com vocês o artigo 149. Olha lá. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: quando a lei assim o determine, quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, ou recuse-se a prestá-lo ou não a preste satisfatoriamente a juízo daquela autoridade. Quando comprovar falsidade, erro ou omissão, quando comprovar omissão ou inexatidão, quando se comprovar ação ou omissão do sujeito passivo ou do terceiro que seja legalmente obrigado, que é o responsável tributário, que dê lugar à aplicação de uma penalidade pecuniária, quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior, ou quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu uma fraude ou falta funcional da autoridade. Gente, eu tô lendo... Meu Deus, eu li o 149 inteiro com vocês, sendo que era o 142. Não, era o 149.1 mesmo. Credo. Que confusão. Não, tô certo. Então tá. Ou quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato formalidade essencial. Tá. São várias situações, mas tomem atenção em relação ao inciso 1º, que é quando a lei determine que seja de ofício. E são esses impostos, esses tributos que eu passei para vocês: IPTU, PVA, taxa, contribuição de melhoria, as contribuições profissionais e as COSIPs. O fisco não precisa de auxílio do contribuinte. De outro lado, temos lançamento que é realizado de forma mista ou por declaração. Aqui eu tenho um auxílio do contribuinte. Ele traz algumas informações
que o fisco não tem, e aí o fisco faz o lançamento. Coloquei aqui para vocês. Com base na declaração do sujeito passivo, que presta autoridade nas informações necessárias à sua confecção. Ação conjugada, fisco e contribuinte. Contribuinte trazendo informações faltantes e o fisco faz o lançamento. Artigo 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou do terceiro, que é o responsável tributário, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria do fato indispensáveis à sua efetivação. O fisco não conseguiria lançar aquele tributo se não fosse essa informação. Exemplos. Até dei uma pausa aqui porque quando vocês verem lançamento por declaração, é muito comum que os estudantes acabem fazendo uma confusão, pensando que o exemplo de lançamento por declaração é o imposto de renda. E não é, tá? Não é. Exemplo de lançamento misto ou por declaração, imposto de importação, imposto de exportação e o ITBI, que é a transferência de bens imóveis. Por quê? Porque eu tenho o fisco lançando sozinho não, lançando aquela obrigação tributária com auxílio do contribuinte que traz alguma informação muito importante. Eu não sei se vocês trabalham com importação ou exportação, mas acredito que o melhor exemplo aí para nós visualizarmos essa situação de lançamento misto ou por declaração é o ITBI. Quando você adquire, faz a venda lá, compra e venda, né, de um imóvel, você está adquirindo, você precisa apresentar o valor do imóvel, né? Quem presta essa informação na hora de realizar lá a escritura pública é a pessoa que está adquirindo e quem está vendendo. O fisco precisa, então, dessa participação do contribuinte para poder gerar aí o lançamento da obrigação tributária. As outras informações ele tem, tá? Então, conseguem verificar essa ação conjugada dos dois? Misto ou por declaração, porque não é só o fisco e não é só o contribuinte. E por declaração, né, que é o sinônimo, né, desse outro nome que nós trazemos para essa espécie de lançamento, porque o contribuinte acaba declarando aí uma informação muito importante. Bom? Próximo. Então, de um lado, eu tive somente o fisco agindo. Aqui eu tenho os dois, né? Uma parceria meio forçada, mas eu tenho a situação mista, tanto do fisco quanto do contribuinte. E aqui eu tenho o autolançamento, onde o contribuinte age de forma sozinho. Ele auxilia ostensivamente o fisco, é ele que traz toda a informação. É ele que recolhe o tributo antes de qualquer providência da própria administração pública. Então, ele verifica a obrigação tributária, ele sabe que nasceu essa obrigação tributária, ele mesmo, o contribuinte, faz o lançamento e já recolhe o tributo, já paga. Por isso que fala por homologação ou autolançamento. Artigo 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa. Então eu tenho o contribuinte verificando qual é a obrigação dele, qual é a alíquota, quanto ele tem que recolher e efetuando o pagamento. E o fisco? O fisco só vai fazer uma revisão posterior. E se estiver tudo ok, ele faz a homologação. Ele fala, tá tudo certo, é isso mesmo. Ou pode se verificar, ficou faltando um valor. Ele só verifica, ele só revisa aquilo que foi lançado, aquilo que foi pago pelo próprio sujeito passivo. Exemplo. Aqui sim entra o imposto de renda. Concordam? Olha como é fácil agora nós visualizarmos. Então agora está chegando a data, né? Hoje, dia 2 de junho, temos poucos dias aí para realizar o lançamento, autolançamento. Eu vou verificar qual foi a minha renda, vai ser aplicado lá a alíquota, eu já recolho, já pago. Ótimo, quem agiu foi o próprio contribuinte. Claro
que existe a situação de revisão pela administração pública. Ou ela vai falar, ok, tá homologado, tá tudo certo, ou ela vai falar, oh, ficou faltando aqui um valor, tá? Então fica muito fácil vocês verificarem agora esse autolançamento. O contribuinte aí, ou sozinho ou com a ajuda de um contador, faz esse lançamento, recolhe o tributo de forma prévia. Olha lá, o próprio artigo 150 traz essa informação, né? A lei fala que deve antecipar o pagamento sem prévio exame da administração. Antes de eu pagar, a administração pública não vai vir verificar, só depois. Junto com o imposto de renda, também é exemplo o ICMS, recolhimento do ICMS, do IPI, do ITCMD e do PIS/COFINS. Ambos são tributos lançados por autolançamento ou homologação. Nossa, professora, por que entender isso? Que chato. É bastante informação, mas ele faz parte da lógica. Se vocês prestarem atenção, vocês vão verificar que existe uma lógica nessa cobrança. E além disso, é muito importante que vocês saibam essas distinções, porque essas maneiras, essas hipóteses de lançamento, elas determinam para nós o início do prazo de decadência. Determina para nós o início do prazo que o fisco tem para efetuar a cobrança administrativa de um tributo, o que é muito importante. Eu sei, e já adianto, alguns de vocês já sabiam, que o prazo é 5 anos, mas eu preciso saber de quando começa a contar esses 5 anos. Do fato gerador? Do lançamento? Da obrigação tributária? Da hora que eu tenho um crédito tributário? Tudo vai depender da espécie do lançamento do tributo. Então, pessoal, preciso que vocês estejam bem antenados em relação a essa classificação, que vocês tenham compreendido bem essa parte do lançamento, tá? Na próxima aula, nós vamos conversar a respeito dessa decadência, que é uma parte muito importante, uma parte prática para nós, né? Verificarmos a ocorrência da decadência da cobrança, que é simplesmente o fisco vir atrás e você olhar, não, acabou, passou o tempo. Imagina só quantas situações, né? E ocorre muito desse crédito ficar para trás. Ainda mais no passado, quando esses processos eram todos físicos. Então não tinha controle, o controle era manual. Agora, sistematizado, pode ter ficado um pouco mais difícil, mas ainda ocorrem situações de o fisco não conseguir fazer o lançamento a tempo. E aí, a pessoa não precisa pagar uma dívida tributária. Uma situação bem legal, bem interessante. Pessoal, vou finalizar aqui a aula, então, de hoje, que ficou gravada, não consegui fazer online com vocês, mas nós vamos conversar na próxima aula a respeito, faço algumas, né, podemos conversar e tirar algumas dúvidas em relação a essa disciplina de hoje, a matéria de hoje, né, conteúdo, para nós pegarmos aí o gancho da parte da decadência. Peço que vocês leiam os artigos que eu li, que eu conversei com vocês, alguns apenas falei de forma rápida, mas que vocês verifiquem quais são essas situações já no primeiro momento, para já estarem aí com o conteúdo para a próxima aula, tá bom? Muito obrigada, qualquer dúvida, vocês sabem que podem me chamar, estou à disposição.